se tá evoluindo muito pouco. Talvez são as expectativas criadas, né, pelo torcedor, pra gente da imprensa, muito por conta da formação desse elenco, né, da chegada de um treinador de nome, que é o Eduardo Cudê, e dos reforços que o Atlético foi buscar no mercado. Então a gente tinha uma expectativa de que na 7ª partida da temporada o time já demonstrasse uma certa coesão aí de ideias, né, de postura, de implementação do que o Eduardo Cudê quer para o Atlético. Mas não é o que a gente está vendo, né, Pedro? A gente está vendo uma dificuldade muito grande de se encontrar ali, os jogadores se encontrarem nesse sistema, né? E isso é engraçado porque eu tive duas sensações diferentes do time do Atlético, desse time titular principalmente, em 2 momentos desse início de temporada. Contra o Ipatinga e contra o Democrata de Sete Lagoas, quando os titulares estiveram em campo, eu percebi que o Galo tenta jogar muito mais por dentro, né? Você falou desse povoamento que acontece ali na entrada da área do adversário e conseguia trocar alguns passes importantes e conseguia abrir espaços. Só que no clássico contra o Cruzeiro, no jogo contra o Patrocinense, aí já falando de um outro time, né? De um time reserva. E nesse jogo de ontem contra o Carabobo, a gente viu mais pragmatismo e um time que tenta chegar à linha de fundo. Você falou da falta de qualidade nesse tipo de jogadas, né? E não é culpa exatamente do Dodô e do Mariano. Acho que também não é simplesmente o esquema que não favorece. É que são 2 atacantes que eu falei ontem na transmissão, não são exímios cabeceadores. Ontem a gente nem tinha os 2, né? Tinha só o Paulinho, que, poxa, armou as principais jogadas do Galo no primeiro tempo. Ele até perde a bola que o Everson tem que fazer aquela defesa, né? O Paulinho dá um chapéu pra trás no meio campo e aí acho até que é um lance de displicência, mas o Galo tá tentando chegar à linha de fundo pra tocar a bola pra trás de alguma forma e não tem ninguém na área. Muitas vezes isso vai acontecer se esse esquema não realmente funcionar pelo meio, e aí a falta dos extremos, né? Uma opção do Eduardo Cudê e ele vai tentar seguir assim. Sobre o que ele falou da opção, a gente até falava em off aqui, né? Da opção pelo Ademir começar o jogo, ele usa o argumento de que tinha o Paulinho e o Sacha, os 2 apenas disponíveis, e ele não teria substituição para o segundo tempo. Já que ele começou com o Ademir e gosta tanto desse esquema, ele poderia ter feito o inverso, né? Começar com o Paulinho e com o Sacha e depois tentar o Ademir, mas eu entendi, né, que ele até queria que o Atlético tivesse essa outra alternativa ofensiva, essa outra alternativa em termos de atacante, que foi a entrada do Sacha no segundo tempo. Acho que o time melhorou quando o Johan e o Igor Gomes entraram no meio campo. Acho que esse alerta que você fez aí sobre o Patrick e o Edenilson também tenho visto que funciona menos do que deveria. Funciona, mas ainda funciona pouco, né? O apoio deles aos laterais, principalmente, acho que essa é a grande função deles até o momento. Ainda não encontramos o que é que eles estão fazendo, né? Eu não sei qual é o movimento que o Edenilson e que o Patrick tem que fazer no ataque do Galo, porque não vi nenhum chute fora da área ainda, ou poucas vezes o fizeram, e entram um pouco na área também, né? Então acho que participam muito mais ali na lateral como um secretário dos laterais para a subida do Dodô e do Mariano, do que de fato jogadores armadores de jogadas, e ainda deixam o Alan sobrecarregado, como você falou. Então esses pontos você destacou muito bem, né? Pelo menos tem pontos positivos que foram as entradas do Johan e do Igor Gomes. Na temporada eles estão bem, né? Sim. Toda vez que entram eles promovem mais jogadas, eles estão mais participativos. O Johan arrisca de fora da área, né? Bate bem na bola. O próprio Igor Gomes dá opção, né? Ele tanto recua, né? Na questão da transição defensiva, mas também aparece lá na frente para ajudar. Então são questões de ajustes mesmo. A gente sabe que futebol existe o imediatismo, né? De todos nós, do torcedor, da imprensa e acho que até deles mesmo também, que querem que a chave mude de uma hora para outra. Mas a gente também tem que entender os processos. Agora, chamando a atenção para uma declaração do Edenilson, que ele, depois do jogo, ele foi justificar a má atuação do Atlético. Ele disse que o estádio vazio, né, faz com que os jogadores pensem que o jogo não vale nada. Me admira muito o próprio Edenilson falar isso, sendo que ele foi um dos melhores jogadores do Brasileiro de 2020 e não tinha torcida em 2020, né, por conta da pandemia. E por outro lado também, falta um pouco também ele conhecer a história do Atlético, né? Assim que vestir essa camisa, tem que se entregar ao máximo. Pode ser jogo do Campeonato Mineiro, como pode ser final de Copa do Mundo.
tem que entrar pra valer, não pode entrar achando que não vale nada. É a estreia do Atlético numa Libertadores, numa fase que todo mundo chama de pré, vale dinheiro, vale muitos dólares, vale a temporada inteira pro Atlético, né? A busca por um sonho que é essa segunda Libertadores na história do Atlético. O Atlético montou um elenco aí pra tentar fazer frente com os principais clubes do Brasil e da América do Sul. Então, o Edenilson tem que ter um pouquinho mais de discernimento para saber o que falar, né? Justificar uma atuação assim do Atlético dizendo que o estádio vazio leva os jogadores a pensar que o jogo não vale nada. Amigo, é estreia de Libertadores, é o jogo mais importante do ano que a torcida estava esperando, né? Enfim, é bom colocar a cabeça aí no travesseiro para pensar, mudar essa postura, porque enquanto vestir essa camisa, o torcedor vai querer, no mínimo, a competitividade. Técnica, tática, isso aí é do jogo, faz parte, né? Uns têm, outros não têm, uns melhoram, outros evoluem, mas competitividade é algo que a torcida do Atlético não abre mão.